E aí, chuchuzinhos, beleza? Não se esqueçam que eu tenho aqui o GitHub do projeto. Aqui vocês conseguem pegar os arquivos antes mesmo de sair as aulas, tá? Então, caso vocês queiram pegar um arquivo, por exemplo, aqui da aula 7, que vai ser no dia 20, sendo hoje ainda dia 18, você consegue, tá? Voltando para cá, agora a gente vai entender um pouquinho sobre operadores lógicos e vetores lógicos. Na verdade, que são listas lógicas, mas enfim, vocês vão entender o que eu quero dizer. Lembra quando a gente estava usando o lock? E eu mostrei para vocês que vocês passarem uma lista lógica. Quando eu digo lista lógica, é uma lista que contenha verdadeiros e falsos, tá? Trues e falsos. Vocês conseguem fazer uma determinada seleção? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, eu já importei, tá? O arquivo é o mesmo arquivo do banco do vídeo passado. Então, se eu colocar aqui df.lock e eu passar, sei lá, true, false e true, por exemplo, eu vou selecionar a coluna age e a coluna marital, por exemplo. Coluna não, desculpa, como eu estou usando aqui no primeiro parâmetro, eu estou selecionando linhas. Então, eu selecionei a primeira e selecionei a terceira, que neste caso é 0 e neste caso a 2. Tá? Caso eu quisesse selecionar a parte das colunas, aí eu teria que colocar uma outra lista aqui. Aí sim, true, false, true, que aí sim eu selecionaria somente a age e a marital, tá? Na primeira e a terceira linha. Agora, uma coisa interessante, principalmente quando a gente está tratando sobre data frames, é como que o Pandas realiza operações lógicas no data frame. Às vezes a gente precisa fazer uma determinada seleção, precisa saber um determinado valor do data frame. E imagina que nós não estivéssemos usando Pandas. Então, se nós fôssemos fazer, sei lá, uma comparação lógica, uma verificação lógica, teríamos que fazer um for e teríamos que passar linha por linha. É um exemplo. Tá? Mas já quando nós estamos tratando do Pandas, é diferente. Quando nós fazemos uma operação lógica, uma verificação, o próprio Pandas já se encarrega disso. Então ele já verifica linha por linha, valor por valor, e ele te devolve uma lista de operadores lógicos. Então, por exemplo, vamos ver aqui na parte do matrimônio, aqui, se a pessoa é se a pessoa é solteira. Então, neste caso, seria o single. Beleza? Então, por exemplo, df.marital, não se esqueçam que eu posso selecionar tanto assim quanto assim. Pelo menos neste caso eu vou usar ponto porque eu só estou pegando uma única coluna. Tá? E eu vou colocar dois iguais, tá? Porque senão eu estou fazendo uma atribuição. Single. Eu rodar. Veja que ele vai voltar o quê? Ele vai voltar um monte de trues e falses, trues e falses, trues e falses. Então, por exemplo, false, false, true, false. Falso, falso, verdadeiro, falso. Então, a partir, veja que ele voltou aqui, ó, 4.521 do tipo booleano. Tá? Então, ele voltou uma série aqui de um monte de dados. E a partir disso, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma seleção somente com pessoas que têm o atributo marital com o valor single. Como? Eu posso vir aqui, df, e eu rodo aqui novamente. Veja que no primeiro parâmetro que eu estou tratando do quê? Eu estou tratando sobre as linhas. E neste caso eu estou tratando sobre as linhas que têm um valor single. Se eu rodar aqui de novo, vou colocar o head, tá? Só para não voltar tudo. Ctrl Enter, veja que ele vai voltar somente os valores que são single. Então, a partir disso, a partir de vetores lógicos, de listas lógicas, né, eu consigo fazer um filtro. Inclusive, eu já era para colocar nessa segunda parte. Vou apagar, dane-se. Não preciso mais. Já coloquei aqui. ESC, DD. Pronto. É o seguinte. Caso eu precise ter mais de um desses, mais de uma lista, por exemplo, não se esqueçam que este valor aqui eu poderia colocar em uma variável e a partir disso eu usar ele como filtro, tá? Mas dependendo de como que você estiver escrevendo, você escrever isso direto no filtro, na hora que você bater o olho, você vai estar entendendo o que você está selecionando ou não, tá? Então, por exemplo, eu quero selecionar somente os que são solteiros, né? E o que tenha educação primária. Eu quero os dois juntos. Eu não quero só
que seja solteiro ou que seja primário. Quero os dois, quero que tenha essas duas condições. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui df. Quando a gente está tratando de mais de uma seleção, mais de um filtro, nós colocamos esses valores entre parênteses. Eles funcionam tanto na parte da separação, então eu consigo ter a separação entre uma parte lógica e outra, quanto na parte de ordenação. Então, quando nós estamos falando sobre es e ous, não sei se vocês já tiveram alguma aula sobre isso, estou partindo do pressuposto que vocês já tenham, existe uma ordem lógica entre e ou. Né? Às vezes você quer e ou duas coisas e assim por diante. Tá, eu vou fazer um exemplo simples aqui para a gente ver. Então eu quero somente os que são solteiros e que tenham educação primária. Tá? Então, vou abrir parênteses, vou colocar aqui o head aqui, que é para não me perder. E eu vou fazer o seguinte, a mesma coisa que eu coloquei lá em cima, df.marital igual, porque aí eu estou fazendo sobre uma comparação lógica, eu não estou fazendo uma atribuição é só um igual single, e aqui eu coloco somente um e comercial, tá? Existem linguagens de programação que quando nós estamos fazendo comparações lógicas usando o operador lógico e, usamos dois e comercial. Aqui eu só estou usando um, e é só para usar um. Beleza? E aqui é o seguinte, eu vou colocar, por exemplo, df.education, nossa, escrevi tudo errado, education igual ao que? Primary. E a partir disso eu rodo. Aí eu só estou fazendo uma seleção somente desses dois dados. Tá? Estou fazendo uma seleção em cima disso. Caso eu queira, por exemplo, selecionar somente algumas colunas em cima disso, eu posso fazer de duas formas. Ou eu posso pegar aqui, pegar esses valores, atribuir numa variável e logo depois disso eu fazer uma outra seleção, ou eu já posso fazer aqui direto. Eu rodo aqui, abro o colchete de novo e aí eu coloco quais são as colunas que eu quero. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui a lista de age e job, por exemplo. E eu vou rodar. E aí eu consigo pegar quais são as colunas que eu quero. Tá? E aqui volta que eu tenho 73 linhas. Então veja que tem como você tratar esses dados, tem como você selecionar esses dados, tanto você usando operadores lógicos ou não, e você selecionar quais são aqueles dados que você quer. Pois afinal de contas, quando você termina aqui, você volta com um data frame. Beleza. E caso eu queira selecionar com um ou, por exemplo. Então, vou colocar mais um aqui embaixo. Então, vou colocar aqui usando um ou. Então, por exemplo, eu quero que a pessoa seja casada, certo? E que tenha educação primária ou secundária. Então, vou até anotar aqui. Pessoa casada e tenha educação primária ou secundária. Então, a operação lógica tem que ser assim, casada e primário ou secundário. É isso daqui que a gente tem. Não é casada e primária ou secundário. Vai dar um resultado diferente se eu colocar desse jeito aqui, galera. Tá? É diferente este para este. Os parênteses, eles influenciam sim. Então vamos lá. df, e eu vou colocar a bendita da minha operação. Então qual que é o marital? Então aqui, df.marital igual a casado. Então neste caso é married. E aí eu coloco um e. Aí eu faço o quê? Abre e fecha parênteses, abre e fecha parênteses. Esse parênteses aqui, ele vai estar dizendo que eu quero a operação deste e o resultado da operação deste daqui que está aqui dentro. Só que aqui dentro eu tenho dois operadores.
eu vou ter o primário, certo? Eu vou mostrar primeiro com o ou, existem outras formas da gente fazer, tá? Mas eu vou usar aqui o ou só pra gente poder demonstrar, beleza? Depois eu vou mostrar os is-in, isso eu vou mostrar mais pra frente. Aí eu vou colocar aqui df.education, nossa, tô escrevendo tudo errado, education, igual a primary, primário. Veja que tá aqui até o verdinho mostrando qual que é a limitação desse operador. Ou é o Shift e essa tecla à esquerda do Z, pelo menos no meu teclado está desse jeito, né? É só uma barrinha que você tem que colocar. Abre e fecha parênteses novamente. df.education, education, igual a secondary. Beleza? Secondary. Só para ver se eu não escrevi errado. E education, só para ver se eu não escrevi errado também, porque senão vai dar erro. Beleza? Então, veja que eu tenho casado e primário ou secundário. Ele obrigatoriamente tem que ser casado, ele ou ela. Na hora que eu rodar, ó, primário, secundário e somente married aqui. Tá? Então voltou 1953 linhas e 17 colunas. Se eu quisesse limitar a quantidade de colunas, eu poderia limitar, eu poderia usar o filter, eu poderia fazer N coisas. Eu poderia usar um lock aqui também, caso eu queira, porque afinal de contas eu estou tratando de um vetor. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar aqui, sei lá, tipo true, false, true, por exemplo, poderia. Tá? Então eu pegaria somente o 0 e o 7, que são as 4 linhas que eu tenho. 0 e 7 porque a gente está tratando do índice do data frame, o índice inicial do data frame. Né? Então 0, 1, 4, 7 e assim por diante. Beleza? Ah, eu poderia colocar também idade, eu poderia colocar maior ou igual a tal coisa, e assim por diante. Ah, somente eu quero idade de 30, 35 e 40 anos. Eu posso fazer N tipos de filtros aqui. Se eu fosse vocês, parava um pouquinho, terminava de assistir esse vídeo e começava a brincar um pouquinho para poder entender essa parte. Pega desse bendito desse dado e brinca com ele. Começa a verificar, faça uma seleçãozinha, verifica, sei lá, tipo, o job que seja blue collar, que ele seja casado, tenha secundário e, sei lá, o contrato dele seja celular ou telefone, por exemplo. Beleza? Você pode fazer isso, faça operações um pouco mais complexas, né? Vocês vão ver o quanto que isso ajuda mais para frente, principalmente quando vocês estiverem tratando os dados e vocês precisarem fazer uma pequena seleção entre esses dados. Beleza? Às vezes você não quer todos os dados, você só quer selecionar alguns. Mais para frente, quando a gente estiver tratando sobre agrupamento, vocês vão ver quanto isso é importante vocês entenderem essa parte de filtros. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Beijos na bunda, se gostou, curte, compartilhe e é nóis. Fui!